Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 16 de julho de 2020, estamos iniciando mais uma live. Hoje nós estamos de aniversário, aí, Jaizinho. 2 anos que eu vi ela, ela me viu. É, lá no fórum em Soledade. Sempre a Felipe que vai no fórum, aí naquela segunda-feira fui eu lá no fórum. Fazer o trabalho, pegar processo, levar processo, coisa e tal. Encontrei a Sandra lá, a mãe dela. E a Sandra eu já conhecia, porque era nossa vereadora lá no Fontoura Xavier, né? E a Sandra veio falar comigo, eu só cuidava quem estava sentado. Né? Até hoje eu não sei o que a Sandra falou, mas eu tinha que convidar ela naquela mesma semana tinha uma reunião com o Marcon na quinta-feira. Daí eu pensei, mas eu não vou convidar ela agora, vou dar um jeito de falar depois, que eu falo de novo com ela e descubro quem é. Eu achava que era a irmã dela, a Geise. Né? Aí esperei um dia que eu achei a Geise pelo Facebook. Depois nos encontramos no dia 27 de julho, né? 10 dias depois. E aí estamos aí até hoje, caminhando junto. Boa noite, pessoal. Né? Linda do meu coração. Boa noite, Leão. Boa noite, Rosa. Boa noite, Betinho. Boa noite, Bianca. Vamos chegando. Bueno, pessoal, né, nós fizemos aí 4 lives aí agora em seguida falando de educação e cultura, né? Dizendo, por exemplo, que a nossa pré-candidatura é inspirada no Olívio Dutra, no Leonel Brizola, e por isso ela tem os dois pés firmes na questão da educação e da cultura, né? E essas duas figuras públicas são figuras que nos inspiram nessa luta, que fizeram. O Brizola fez as brisoletas, que levou a educação para os mais longínquos rincões. Né? O Olívio fez a Constituinte Escolar, que levou democracia para as escolas. O Olívio foi o único governador que teve obras em todas as escolas do Rio Grande do Sul, das escolas estaduais, né? Do Rio Grande do Sul. Tudo através do orçamento participativo, inclusive. Diziam que a gente estava levando o aluno para farra no orçamento participativo. E eles foram lá debater a situação da sua escola, né, e da sua região. E nós fizemos obras nas 3.000 escolas do estado do Rio Grande do Sul. Por isso nos inspira. Nós falamos sobre a história de Soledade, sobre as resistências. Ainda hoje falava com um companheiro que não está mais em Soledade. E ele disse, mas que tempo bom que tinha em Soledade, lá com o PDT do Delores Gardaschi, o MDB do Dr. Deodoro, do Rui Ortiz, né? Gente que resistia ao arbítrio, que enfrentou a ditadura, né? Eu disse, pois bem, estamos tentando reaglutinar todo esse povo que luta contra o arbítrio e contra a ditadura, né? Nós falamos sobre desenvolvimento social, falamos sobre habitação, falamos sobre a questão de levar saneamento básico, de criar uma resistência maior à falta de água, com a caixa d'água para a população mais pobre, com uns reservatórios maiores para os bairros, né? Melhorar e qualificar a relação com a Corsã, criar uma gestão compartilhada, né, da Corsã. Isso é possível, destinar 5% do faturamento para questões sociais. Isso muitos municípios já estão fazendo no estado. Nós falamos de saúde na semana passada, na defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, que lembrem, essa gente está no governo junto com o Bolsonaro, inclusive o Mandetta, queriam privatizar e diziam que a solução para a saúde no Brasil era a privatização. Nós já experimentamos a privatização da saúde, é só lembrar o que é o INAMPS, digita fraudes no INAMPS aí no Google, para te ver o que foi o INAMPS na época da ditadura. O SUS para países com mais de 100 milhões de habitantes é o maior sistema do mundo e nós precisamos defendê-lo, e dele depende a qualidade da nossa água, o remédio que nos é dado na unidade básica de saúde, né, ou na central de atendimento da saúde, deu a consulta médica nas unidades básicas ou mesmo as consultas com especialistas, né? Tudo isso nós debatemos na semana passada, né? E hoje nós vamos debater a situação do país, a situação do estado e a situação do município. Tem duas coisas que nós vamos chegar a debater aí: as mensagens que algumas candidaturas largam. Vamos debater a entrevista do MDB no sábado, né? Reafirmou a candidatura a vice na chapa com o PL, né? E vamos debater o país, né? Porque afinal de contas os prefeitos vão assumir nessa conjuntura, uma conjuntura de pandemia,
uma conjuntura de dificuldade muito grande, né, Elisane Maria Prates? Mas é para coisa para gente corajosa mesmo, né? Não é para aqueles que se acovardam. Nesse momento nós temos que mostrar realmente a nossa força, a nossa vontade de fazer uma cidade, um município, um estado e um país melhor. Nós estamos aí com a pandemia com 70 mil mortes. Você sabe o que é 70 mil mortes? Dá 2 soledades e meia. Tá? Nós temos só 28 municípios no estado que tem mais de 75 mil pessoas. No Rio Grande do Sul são 1.060, 1.080. Eu vou pegar dos 1.060, que é os dados de ontem, se não me engano. Pois é, no estado, 1/3 das mortes são de homens brancos. As mulheres pegam mais Covid, são 53%, tá? Mas morrem menos, né? Tem maior resistência as mulheres. Mas 1/3 das mortes no Rio Grande do Sul são de homens brancos em torno com mais de 60 anos. Muito provavelmente aqueles que acreditam no capitão, no mito, né? Suponho. Por isso se cuidam menos, por isso acreditam em soluções miraculosas, né? Aqui, não muito longe daqui, de Soledade, no município vizinho aí, olhei até no Face de um cidadão que acabou falecendo. Estava lá. Resisti aos 16 anos do PT. O coronavírus para mim será cerveja. Né? Não acreditou. Teve oposição no município aqui perto que queria ver os exames das pessoas que diziam que o prefeito estava inventando que tinha Covid na cidade. Né? Então nós temos que ter cuidado, levar com seriedade, levar vamos dizer assim, com toda a seriedade, levar com política pública. Nós estamos num país que não tem ministro da saúde. E aí os militares ficaram bravos com o Gilmar Mendes. Vamos ficar bravos com o quê? Mas estão apoiando um genocídio. Aliás, os militares no Brasil, desde que começaram, né, lá na Guerra de Canudos, foi a primeira experiência deles, foi matar pobre. Eles podiam se limpar e cuidar do exército, cuidar da nossa defesa. E não vir para a política. Para vir para a política tinha que ser reformado, né? Se aposenta, aí sim. Agora, general da ativa. Agora, no momento da pandemia, o Gilmar Mendes disse que eles estão colaborando com o genocídio, ficaram bravos. Mas não é o que estão fazendo? É o país que mais mata no mundo. É o pior presidente do mundo. 62% dos brasileiros já viram isso. Apenas 24% não viram ainda ou não querem ver. Tem um percentual que não quer ver. E aí, esses é difícil de lidar, né, Geizinho? Lembrar o pessoal de compartilhar. Ah, é. Curtir, compartilhar, recomendar, depois se inscreverem no YouTube, né? Né, meu amigo Leão? Tem um comentário do Christian Sangalli. Mas Christian Roger Sangalli. Boa noite, Alisson. O que você está achando da mudança de conjuntura na campanha municipal? Catânio, depois de perder o apoio do Hélio e do PP, agora descobriu os pobres e está querendo fazer um discurso parecido com o nosso. Já o Betim fica meio de lado, mas com mensagens de clima otimista, quase como se estivesse em uma missa. Precisamos de propostas sérias, não falso otimismo e discurso que vai fazer aquilo que já teve bastante tempo e não fez. Exatamente, vamos chegar nisso aí. Boa noite, Cristian, obrigado por essa sua ponderação, né? Então, mas o MDB é assim, gente, em todos os lugares. O MDB é um partido do Centrão hoje, não é esse MDB que eu comecei falando aqui, das referências que eu falei, do Dr. Deodoro e do Rui Ortiz. O MDB hoje é um partido Centrão, é uma legendinha de aluguel. Aliás, que diminuiu a metade na última eleição, e aí tem que se articular mais. E aí o camaleão da política, né? O Catânio foi eleito com o apoio do Hélio Lodge. Agora, sábado, chutou o balde com o Hélio Lodge. Disse que prefeito que congela salário por 8 anos, ele não concorda. Que é o que o Hélio fez, né? Disse que deu a entender, tá? Essa é a minha interpretação, mas eu sou velho, eu escuto bem as coisas. Deu a entender que o Hélio estava com ciúme dele, disse em 8 anos fez obra, fez asfalto e tal, e aí o outro já, e o Hélio realmente me parece, porque essa mudança repentina assim do Hélio
apoia o Catânio numa, não apoia na outra. Ele não apoia nenhum prefeito que se reelege, né? Ou que vai para reeleição. Não apoiou o Olavo também, porque o Olavo teria feito uma propaganda dizendo que tinha feito mais calçamento em menos tempo. Essa foi a briga dele, senhor. Foi por causa disso aí. Né? E o MDB então agora faz um discurso de esquerda, em nome dos pobres, do pai, vamos lutar contra os poderosos e tal. Agora o Catânio redescobriu, é verdade. Parece aquele Catânio do PDT que brigava com o Cherini, porque o Cherini, quando ele estava no PDT, brigava com o Cherini, porque o Cherini estava muito à direita. Agora está junto no centrão com o Cherini e quer fazer uma outra postura aqui. Mas nós vamos ver, nós vamos debater, por exemplo, Christian, essa questão da Corsã, do serviço público, nós vamos debater a saúde e a educação pública e vamos fazer ele tomar posição. Assim como vamos fazer o Betinho. O Betinho fez uma frase hoje sobre a educação. Já anotei aqui, a frase bem bonita. Educação, como é que tá aqui? Onde é que tá aquela frase? Eu já acho ela aqui. Investir em educação e na valorização dos profissionais da saúde pode mudar o destino das pessoas e transformar o futuro do município. Pois é, e qual é a postura do teu presidente, Bolsonaro, na questão do Fundeb? O Fundeb é o Fundo Nacional de Educação Básica, que foi criado pelo governo Lula em 2006, que antes tinha o Fundef, que foi criado pelo Fernando Henrique. E eu sei bem disso porque eu presto atenção nas coisas, na política, no dia a dia. 94% das escolas municipais fechariam sem o Fundeb. Então, quem é candidato a prefeito tem que dizer, bom, o Catânio também dizia quando ele estava na CREM, o partido é educação. Mas tem que saber qual é a educação. A minha é aquela educação do Darcy Ribeiro, do Paulo Freire. Não é desse maluco que botaram agora que diz que tem que bater nas crianças. Nas minhas crianças não tem que bater, tem que tratar com carinho, com amor, com respeito, com educação. Esses caras eu quero ver. O primeiro dia que alguém bater nas crianças deles, eles não vão enlouquecer. Mas tá lá o ministro deles que falou. Perderam um ano com esse Abraão, blá blá blá, aí, que não conseguiram votar o Fundeb, até agora não votaram, marcaram de novo para a semana que vem. Porque termina agora dia 31 de dezembro desse ano. A primeira votação, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, no ano longínquo ano, Geizinha, de 2001, cujo prefeito é o senhor Hélio Ângelo Lodge, eu cheguei e tinha que votar um abono para os professores, porque eles não gastaram durante o ano 60% do Fundef na época. O percentual se mantém, mas o Fundeb é muito maior e destinou mais dinheiro, de 2006 para cá, por causa do Plano Nacional de Educação que nós criamos. Mas o Fundef já tinha esse percentual, 60% tinha que ser em salário de professor. Quando nós criamos o piso nacional, que falaram mal de nós ter criado, mas melhorou o salário dos professores de sul a norte, cobravam do Tarso, que ele assinou a lei, mas não cumpria, mas ele aumentou em 70% o salário dos professores. Tudo isso a gente vai anotando assim nas ideias, nem precisa muito, eu às vezes até nem gosto de estudar muito disso. Agora eles querem desvincular dos royalties do petróleo, que a Dilma vinculou quando era presidente. Dilma Van Rousseff, Tarso Fernando Genro, Olívio de Oliveira Dutra, Leonel Brizola. E aí eu cheguei e tinha que votar, porque tinha um gasto lá, 50%, tinha que votar para distribuir aqueles 10% no final, e os professores ficavam faceiros com aquilo. E eu e o Zeca chegamos lá, os dois vereadores, não, mas para aí, mas tem que ser um projeto de aumento para gastar isso durante o ano e ainda botar um pouquinho de dinheiro do município, para os professores não ganharem tão mal como ganhavam. E aí as pessoas perderam a votação, O Ailote tinha 11 vereadores na época, nós era 2 só contra ele, mas nós chamamos todo o professorado, fizemos debate sobre isso. Agora o Guedes, para votar isso, quer considerar outras coisas para cortar direitos. Querem até tirar o seguro-defeso dos pescadores, querem cortar o amparo social, querem diminuir os benefícios sociais arduamente conquistados pelo povo brasileiro. Então, quando faz uma frase bonita assim, tem que me dizer, nós temos turma no interior do município, pessoal, para quem não sabe, inclusive para quem talvez seja candidato a prefeito e não saiba, com 5 alunos de 3 anos de idade, e não é só uma, temos umas 3, 4 turmas assim. Quem fala que tem que poupar dinheiro, ter austeridade, vai manter essas turmas? Pois nós achamos que tem que manter, para que as famílias que estão no interior possam ter qualidade de vida, para que possam permanecer, tenham condições de permanecer, não é fixar no campo, não são estacas.
mas que possam continuar no campo, vivendo melhor, produzindo. Né? Aliás, nós temos um projeto, incorporamos hoje um projeto de criar uma localização por GPS, né, para cada propriedade rural. Nós temos 1.354 propriedades rurais. O município de São Miguel do Oeste fez isso, e isso garante mas é um instrumento de segurança e de saúde. Hoje fica alguém doente aí no Pinhal, nós temos 90 quilômetros de uma ponta a outra, gente. 1.213 quilômetros quadrados. Do Pinhal ao Santo Tomé dá 90 quilômetros. Se chamar o SAMU num lugar desse, não tiver algum abençoado, que seja cria da Soledade e tenha ido nos bailes, nos rodeios, nos times, num jogo de futebol, o cara não acha. Não acha. Eu conheço esses lugares porque eu faço política há 20 anos e porque eu gosto de baile, rodeio, carreirada. Então eu ia, quando era piá, tinha um baile lá no Pinhal, eu ia, tinha lá no Santo Tomé, eu ia, tinha não sei onde eu ia, né? Porque senão não tem como conhecer tudo isso. Então tem que criar política pública. Essa de hoje eu fiquei, né, realmente uma coisa impressionante, né? Quem me passou foi a companheira Rosa, inclusive, e vamos incorporar no nosso programa do governo. Bianca Spinelli. PSDB do Betim está sendo o pior para a educação e para os servidores do Estado, e daí vem querer enganar com frase bonita, até parece. E quero ver ele no debate, para ver se ele terá argumentos. Exato, porque daí é bonito fazer a educação e assim vazia. Ah, vai manter? Qual é a proposta? Estamos falando de educação pública? Porque o governador está fazendo o setor pedagógico agora do Estado, vai ser o Luciano Huck. Esse é o compromisso com a educação dessa gente, né? Esse é o pessoal que queria privatizar o SUS, que quer ainda, e sonha com essas coisas. Eles só estão dando tempo por causa da pandemia. Aliás, gente, esse negócio de enfrentar mal a pandemia é o maior problema para a economia, porque nós vamos demorar mais para sair da pandemia, vamos ser o país mais atrasado nisso, enquanto os outros estão planejando sair, estão se reinventando, estão fazendo projetos bilionários, inclusive para mudar a matriz produtiva, que é o caso da China, tá? E dos Estados Unidos, está na plataforma do democrata lá, que é o John Biden, acho que é o nome dele, né? Um projeto de 700 bi para mudar a matriz produtiva e não agredir tanto a natureza. E nós aqui estamos debatendo, né, o que o Salles está propondo, que é deixar os invasores tomar conta da Amazônia, destruir tudo, né? Como se isso fosse normal, fosse uma coisa boa para o país, né, gente? Então nós temos que repensar as coisas. E aí é muito estranho tudo isso que acontece, porque as pessoas vêm falar de política e podem me acusar de ser do PT, não tem problema nenhum, eu reconheço os erros do PT, mas tudo isso que eu estou falando aqui são avanços do PT, inclusive o Fundeb, tá? E o ProUni, vamos falar de educação, vamos falar de ProUni, de Fundeb, de mais investimento, né? Na saúde, na educação. Veja que antes do PT não tinha pobre na faculdade, nem nas federais. Agora eles massacram as universidades federais porque tem pobre dentro. Foi nós que colocamos, né? Foi nós que abrimos, foi nós que criamos 18 universidades federais. Vamos debater uma linha pedagógica entre Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e esse maluco que está aí, o Ventral, esse que saiu fugir do Brasil, e esse outro interdito, que eu não sei nem o nome, que diz que para a educação o negócio é bater nas crianças. Né? Vamos debater. Geizinha. Rosane Quevedo. Betim pensa que está na rádio, mensagem do dia. Porque ali falar solito, né? Falar solito é beleza. Aqui pode vir aqui, inclusive, e me questionar, não tem problema nenhum. Questionado dos erros que o PT cometeu, pode também apontar os acertos, né? Que não foram poucos. Não foram poucos. Pode, mas eu desafio, vamos comparar cada um dos governos. Vamos com os professores. Eu vi um texto meu que eu escrevi há 4, 5 anos atrás, né? Quando era o Sartori, o governador, e que alguns professores me diziam que odiavam o Tarcísio, deu 70% de aumento. 70% de aumento. Né? E aí o gringo veio e não deu nada, e o outro agora veio com tudo para arrebentar, está cobrando até dos aposentados a contribuição previdenciária, veio para arrebentar. E ele disse isso. O Eduardo Leite disse isso: eu vou fazer o projeto neoliberal melhor que o Sartori, porque eu vou articular melhor a política, e articula mesmo. Consegue maioria na Assembleia toda hora, coisa que o Sartori não conseguia toda hora.
É isso, ele disse, ele foi sincero nessa parte, ele mentiu um monte de coisa, né? Mas nessa parte eu ouvi ele dizer, eu não sou servidor público, mas eu defendo o serviço público. Sabe por quê? Porque eu defendo os pobres, senão vai acabar com a educação pública. Quem é que vai manter escolas com turma de 5 crianças no interior da cidade? Porque isso é importante para aquelas famílias. Educação privada vai ir? Nós temos uma escola privada, inclusive ela é da vice-prefeita, que é candidata a prefeita. Temos uma escola privada, que não é para criança, né? Temos algumas de educação infantil privadas, pequenas, com pouca representatividade. Nós temos 8.600 alunos nas escolas municipais, 18 escolas, 7 creches. Tá? E nós temos que ampliar a oferta, porque o pobre trabalhador tem o direito, né, de poder trabalhar tranquilo com seu filho bem cuidado. Então, esses candidatos a prefeito, quero ver quando chegar lá as demandas, tipo assim, precisamos de cuidador na creche, vamos dizer que não precisa? Como uma vez eu participei, ter que debater qual é a pomada que nós vamos comprar para passar na bundinha das crianças. Porque é esse o debate nas creches. Precisa de comida, alimentação, cuidadora, precisa de gente para trabalhar e de instrumentos para trabalhar. Tem gente que pensa que isso é só a educação. Que educação? Qual é a educação? Essa educação com base na violência e não considerar as diferenças. Eu vi o Mercadante hoje dizer assim, a desigualdade começa na família, porque umas são ricas e outras são pobres, e a igualdade começa na escola pública, né? Que nós temos que igualar, deixar as pessoas em condições de se desenvolverem. A Rosane acrescentou aqui no teu comentário. Tarso, um aumento de 76,70%. 6 eu até deixei para pichincha, tá, Para Rosa? o magistério, atualizou o plano de carreira, retomando as promoções que pararam no governo Olívio Dutra. Exato, e eles vieram para acabar com o plano de carreira e ainda para cobrar contribuição previdenciária dos professores que se aposentaram. Mas daí tá bom, não tem problema, é o déficit do Estado, não tem condição, o Estado não pode, Deus o livre. Quando é para cortar direito, sempre não tem dinheiro, e quando é para grandes empresas, sempre tem. E o Guedes disse isso, e vocês, meus caríssimos amigos empresários soledadenses, vocês todos, meus amigos, são protegidos por nós da esquerda. Porque a direita pensa aquilo que o Guedes disse no dia, foi dia 22 de abril, né? A famosa reunião que o Moro pediu a gravação, 22, 24, acho. Né? Ele disse aquilo, as pequenas empresas nós não estamos preocupados. E são 98% das empresas do Brasil e são apenas 29% do nosso PIB. Quando na maioria dos países desenvolvidos as pequenas empresas chegam a 50%, 60% do PIB. Sabe por quê? Porque elas se articulam, se solidarizam, fazem consórcios para vender mais, tanto internamente quanto externamente. Então nós vamos construir uma cultura de associativismo, de redes de cooperação, também na questão econômica. A exemplo de quem está melhor do que nós, né? Dos países que se desenvolveram mais do que nós. Felipa Ferronato dos Santos. A Felipinha. Vou voltar aqui para você voltar. Muito bom, inspirado como sempre. É o único pré-candidato que conhece e defende os mais pobres, que luta contra o machismo, contra a homofobia, dentre outras tantas lutas não menos importantes. Muito obrigado. Sebastião Lauter também. Mas alto Sebastião, olha aí, ó. Virou reunião de família, quase. né, Felipe? Não, mas é isso. E nos enche de orgulho essas pautas. Nós vamos defender as mulheres, sim, porque merecem ser defendidas, porque tem que ser defendidas. Nós vamos defender as pautas LGBTI, sim. As pessoas têm o direito de viver e viver em paz e ser respeitadas. Não é nem ser toleradas, não é ser toleradas, é ser respeitadas. As pessoas têm que ser respeitadas, né? Esses fiscal de cu que tem por aí, que vão cuidar da sua vida, as pessoas têm o direito de viver em paz, né? De ser reconhecidas pelo cidadão, a cidadã que são. O Lula falou essa semana, mas quando vai pagar imposto, o homossexual paga menos? Não paga menos, então não tem que ser discriminado em nada. Tem que ser tratado com dignidade como todo mundo. Todas as pessoas têm que ser respeitadas. E não só no discurso, na prática. E aquelas que são discriminadas, as políticas públicas têm que protegê-las sim. Nós temos que ter rede de proteção à mulher, está aí cheio de feminicídio, está cheio de violência contra a mulher, e nós precisamos fazer essas lutas. Egisto Dal Santos Júnior.
Hoje, esse é um homem que tem história na música do estado, do rock gaúcho, né? Na resistência cultural. Muito bom tê-lo conosco aí, Egisto. O Brasil é E riquíssimo. irmão da Lucinha ainda, e filho da Johnny. O Brasil é riquíssimo. E o Rio Grande também. O resto é papo furado. Vejo muita riqueza por aí. Só tá nas mãos dos mesmos de sempre. Exato. A questão é distribuir. Né? Inclusive, esse debate também está grande no mundo inteiro, só não está aqui, porque nós somos governados por isso aí. Nós temos que estar discutindo se o exame do Bolsonaro de Covid é verdade ou não. Se tem ou não, se um general lá, um interventor no Ministério da Saúde é bom ou não. Né? Nós temos que estar discutindo se bater em criança é bom ou não. Né? Nós devíamos estar discutindo isso, a solução da crise, cobrar dos mais ricos. Tem um grupo de mais ricos do mundo, Egisto, que propôs esse debate dizendo nós queremos pagar a conta. Nós queremos pagar a conta porque não dá para viver num mundo assim. Né? Tu veja, e o nosso governo não quer taxar dividendo, nunca quiseram, nunca deixaram a gente implementar essas políticas, né? Então nós precisamos revigorar todas essas lutas, tudo que a gente já debateu, de meio ambiente, de economia, de dignidade, de direitos sociais, trabalhistas, tudo nós temos que retomar essas pautas com muita vontade. Lembrar o pessoal de compartilhar. Compartilhar. Deixar seu comentário. Compartilha, curte para mim mais longe a mensagem. Christian Sangalli. Os demais candidatos não têm coragem de fazer algo ao vivo. Vêm com propostas prontas, editadas, fotos trabalhadas, discursos ensaiados. Verdade ao vivo e a cores é só com o gauchinho dos Lauter. Tá bem. Já me chamaram de gauchinho do Zaffer, né? Foi uma piada que eles fizeram no final da eleição do ano passado. Mas o gauchinho do Zaffer, gauchinho dos Lauter. Tá bem bom, Cristian. Mas é isso, mas é por quê? Porque eles têm que maquiar, eles têm que fazer alguma frase de efeito, alguma entrevista, alguma mensagem, ou fazer discurso de ocasião, como é esse, de lembrar dos pobres agora, que perdeu a aliança com o setor mais rico da cidade, que foi aliado, que beijaram os pés lá dentro do Marciano Brum, o MDB, beijou os pés, e não é figura de linguagem, gente. Não é figura de linguagem. Se ajoelharam na frente do Hélio Lodge, lá no CDG Marciano Brum, no comício final da eleição 2016. Tá, gente? Fizeram isso. Se acha que tá certo, mas daí continua, não pode agora dizer, não, mas foi o pior prefeito porque não deu aumento para os funcionários, mas em 16, quando te apoiou, era melhor. Tem que ter uma linha, tem que ter uma coerência. Se alguém mudar de opinião e quiser defender educação pública, saúde pública, desenvolvimento social, agricultura familiar, né, essas pautas podem nos apoiar. São todos e todas bem-vindas, claro. Né? Agora, nós não estamos mudando de ideia, nós estamos defendendo as coisas que a gente sempre defendeu. O Egisto, ele escreveu, mas estes são os ricos com cultura. Aqui o Monte de Grosso é rico. A maioria é rico sobre os outros. Rico através de muita exploração. Exato. A história do nosso país, Egisto, é uma história triste de exploração. Nós temos uma herança escravocrata, né? Que está aí nas nossas relações, nas relações sociais, elas se refletem na política também, se refletem nos preconceitos, né? Várias coisas. Né? E nesse sentido, as outras, com todo respeito, as outras chapas aí, mas elas poderiam estar dentro de uma chapa só porque eles não estão combinando agora. Mas tanto é que daqui uns dias estão junto aqui ou ali. Não fazem nenhuma reflexão para mudar realmente de postura e defender outras políticas. A Adri Stangler, ela está perguntando se tem outros candidatos. Oficialmente tem pré-candidato o PSB com o Manier, não falou mais, mas não retirou também. O Edson Betim do PSDB, PP e PDT, né? Aliás, tem uma resolução do PDT que diz que vai expulsar quem apoia bolsonarista ou fascismo, ou as duas coisas. Tá bem. Fica a critério do PDT. Por isso que eu gostaria do PDT comigo, porque o PDT tem uma linha histórica do trabalhismo que eu me identifico muito. Tá? A Marilda com o MDB, PL do Cherini, do Bozo, que o Cherini hoje é o deputado mais bozo do país, né? Receitou até cloro de piscina.
no caso do coronavírus, né? E eu não tenho nada contra nenhum medicamento e nada que médicos receitarem. Se o médico entender que deva receitar cloroquina, não tem problema nenhum, mas não vai ser eu que vou sair receitando, né? Não vai ser eu que vou sair por aí de garoto propaganda de nenhum remédio. Nós temos que ter, quando não tiver nada cientificamente comprovado. Agora, os médicos, eles têm, junto com o paciente, a autonomia de tomar as decisões frente aos casos concretos que tem nas suas mãos. Isso eu respeito. Eu acho que a gente não pode entrar descartar essas possibilidades, né? Leão Gonçalves. Mestre Leão. O meu voto vai ser de muita alegria, pois não tenho dúvida de quem é o mais preparado para ser o prefeito de Soledade. Obrigado pelo teu conhecimento e por ser esse cara vibrante. Rumo à vitória. Obrigado, Leão. Muito obrigado. Isso aí, vamos à luta. Entendemos que tem muito para ser feito nessa cidade, precisamos de gente corajosa, de empresários corajosos com sensibilidade social, como é o caso do Leão aí, né? Que a gente está vendo que realmente... E é no estouro da tropa que a gente teve esse índio bueno, e ele está aí, ó, na questão da pandemia, foi um dos primeiros aí que diz, não, nós temos que ajudar o povo, né? Temos que fazer alguma coisa para ajudar o povo nessa situação, e fez, né? Então, ele, alguns outros empresários e muitas outras pessoas da cidade aí também, né? Não é verdade assim que ninguém está nem aí com as coisas. Tem muita gente boa, muita gente que nós temos que ir criando essa teia de gente realmente preocupada com a questão social. O Egisto. Se ajoelhar pro Hélio Lodge é demais. Sim. De puxar No Marciano Brum. De capachismo e puxa-saquismo. Tava na última semana, né? Tinha medo de perder pro Olavo, o Hélio veio abrir o voto, fizeram alguma coisa ali, e aí fizeram o comício e aí teve essa cena, né? Essa cena aí. Essa cena. Eu não vou nem repetir, porque eu fico com vergonha ali, tá? Mas teve, tá? A Dulce Lucas, ela acha que o Bolsonaro tá mentindo que tá com coronavírus. Pois é, mas é isso, a gente tem que estar debatendo isso, né, Dulce? Porque o primeiro exame que disse que ele não tinha, que eu acho que naquela ele tinha, veio o exame em nome de uma criança lá, não sei de onde. Por que tem que ver em nome de outro? E agora fizeram o exame num dia, era para demorar 3 para ficar pronto, dele ficou no outro dia, na manhã seguinte. Não tem médico acompanhando nada, ele lá. Tá fazendo garoto propaganda de cloroquina sem médico. Se vier, como eu falei antes agora, se vier um médico, não, vamos arriscar esse tratamento aqui porque eu considero e o paciente aceitar, bueno, né? Agora, ali não tem médico, não tem nada, então é difícil da gente, e a gente tem que estar debatendo isso, ao invés de estar debatendo saídas da pandemia, né? Ao invés de estar debatendo como enfrentá-la e como sair dela, que é o que o mundo está fazendo. Nós temos que estar debatendo isso. Né? Pessoal, ainda sobre o PT, saiu uma pesquisa interessante agora, que eu até anotei aqui os dados. Tá? Então, 59% das pessoas entendem que o Bolsonaro não tem capacidade de governar o país. O índice sobe para 62%, que não confia que estão no time da Dulce aí, no meu, que não confia no presidente em relação à pandemia. 82% rejeita o Pazuello no Ministério da Saúde, que é esse general que está lá, que não tem programa, não tem projeto, está lá de interventor, no momento mais delicado da história do país, em termos de saúde pública. Né? 82%. Né? 46% acham que o país está pior. Aí tu pensa que a maioria acha que está melhor? Né? Não, só 28% pensa que está melhor. Tá? 46% acham que o tempo do PT era melhor. Tá? 22% disseram que é igual. Eu imagino que esses sejam aquelas famílias lá com mais de 10 salários mínimos por mês. Que daí quando dá uma mudadinha, eles não sentem muito. Eles estão pior agora do que estavam no governo do PT. Porque todo mundo ganhou dinheiro no governo do Lula. Todo mundo. Só que o seguinte, se tu ganha R$1.000 por mês e tu tem uma conta de luz de 150, de 100, de 70... aumenta de 70, aumenta para 80, ou o teu ganho poder aquisitivo fica nos 1.000, né? Tu sente uma barbaridade. Se aumenta a água, a luz, alimento, né? Agora, se tu ganha 10.000, aumentou 10 pila, tu nem vê mesmo. Não vê, esses 22% aí que não viram. Né? Ou para 46% da população sentem que era melhor nos governos do PT. Tá? Betinho Ribas Flores.
O Bolsonaro tomou 2 dias cloroquina. Tá fazendo 5 exames Ah, de é? respiração por dia. Tem mais essa. Avante. Sendo verdade, daí tem mais essa notícia, tá fazendo os exames do coisa. Daí tem essa condição, né? E daí, nós não temos na rede condição. Gente. Aliás, o grande problema da pandemia é que tu não tem como atender as pessoas doentes tudo no mesmo momento, né? Isso é uma coisa que nós estamos dizendo desde o início. E aí eles vêm com a cloroquina, vêm com a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é baixa, ninguém diz que é alta, só que se um monte de gente se contamina ao mesmo tempo, não tem como atender na rede de saúde pública. Só 15% dos brasileiros não precisam do SUS. Os outros 85%, que são mais de 150 milhões de pessoas, só tem o SUS. Né? E mais, a rede privada suga do SUS. Porque vocês me digam aí se o São Vicente não foi feito com dinheiro da público. Se tudo que tem de equipamento e coisa não é tudo dinheiro público. E aí tem meia dúzia de médicos que mandam ali na saúde privada. Tem que se ligar das coisas quando falam que o privado faz as coisas, gente. Vale para todos os outros. O que tem no Frei Clemente também é tudo dinheiro público. É pouco, mas é tudo dinheiro público. Não tem dinheiro privado. Então, minha saída, eu tenho dinheiro. Não, hoje não adianta nem ter dinheiro, porque tu tem que ter vaga. Tem que ter vaga. E isso precisa de ter um sistema público azeitado. E para isso a pandemia tem que ser controlada. E para isso as pessoas têm que se conscientizarem. E não fazer aquilo que algumas correntes políticas estão fazendo, fizeram, menosprezar, chamar de gripezinha, disseram que tinham... Como é que é? Corpo atlético? Não, como é que é? Pelo meu histórico de atleta. Histórico de atleta. Eu tenho histórico de atleta. Lateral direito do Vila Nova, 1992. Né? É um histórico de atleta, assim, fenomenal. Melhor ala direita do Bezinho do Vila Nova. Da época, né? Só tinha eu mais um, eu acho. E ainda às vezes eu ficava na reserva. Renata Silveira Arruda. Faço parte desses 46%. Pena que tem muito pobre como eu, que acha que é rico e não admite que está indo pro buraco como está. Tem uns apaixonados, que eu não sei. É que assim, Renata, tem pobre, sempre existiu na história, sobretudo do Brasil, capitães do mato. Então, a gente defende pobre porque são pobres, eu aprendi isso com o Frei Beto. A gente defende pobre porque são pobres, não é porque são melhores que os outros. Os pobres têm os mesmos defeitos que os outros, pessoas que não são pobres. Que nós também temos, pobres ou não pobres. A gente defende os pobres pela condição deles. Né? Agora, sempre houve capitães do mato. Sempre houve pobre que jogou no time dos ricos, infelizmente. Aliás, se não fosse isso, né, os ricos não teriam poder político nunca, porque os pobres são maioria no nosso país. Né? E no mundo, inclusive. Então, nós vamos criar identidade de classe para a gente ser maior, se fortalecer, criar mais igualdade, né? Então, essa é a luta, mas sempre houve, infelizmente, capitães do mato aí no nosso país. Paulo Sérgio Spinelli, esposo da Bianca Spinelli. Azar. Está te acompanhando lá do Mato Grosso. Coisa boa. Grande abraço. Falou que tem meu voto também, Alisson. Tô longe, mas assistindo e apoiando. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. A Bianca, então, comentou aqueles realmente preocupados com as causas sociais ou fazem por amor ao próximo, sem precisar de holofotes. Muito bem, exatamente. E é sempre, né? Não é de ocasião. É justamente quando tem conflito, né? Não tem conflito, porque o orçamento do Estado, o Estado, União, né? Da União Federal, do Estado e do município, o que nós vamos debater é para onde ele vai. É para onde ele vai. Por isso que eu falei que deu o exemplo da turma com 5 alunos. É isso. Alguém dirá, não, mas é melhor fazer um pedaço de asfalto em algum lugar, um calçamento a mais, outro ali, né? Porque adoram fazer um asfalto para tirar umas fotos, né? Porque às vezes os 5 alunos lá no interior ninguém vê, né? Um saneamento básico, levar água, às vezes, para uma região pobre, ninguém vê, né? E nós temos que ver, e ver sempre, né? Isso aí, Bianca. Tem mais um dado aqui dessa pesquisa, ó. 48% das pessoas dizem que Lula e Dilma defenderam a democracia. Acharam pouco? 33% dizem que o Bozo é democrata. Esse sim é alarmante, né? Porque ele diz que não é. Ele deixa claro que não é. Ele enfrenta as instituições, ele não respeita o Congresso, ele não respeita nem os militares.
Ele passa por cima dos militares. Os militares estão lá porque tem 3 mil cargos dentro do governo, funcionam como partido político, a maior vergonha da história. Eu quero que o militar debata isso comigo. Tá? Então, você fazendo de brabo com o Gilmar Mendes porque querem dar um golpe junto com o Bolsonaro. Tá? Se querem realmente ajudar esse país, façam a sua parte na defesa nacional. Que militar que não defende o pré-sal não é nacionalista. Militar que não defende a biodiversidade da Amazônia não é nacionalista. Tá? É tudo farinha do mesmo saco, como o Brizola dizia, que são como é que o Brizola chamava de gorilas da ditadura. Esse é o termo que o Brizola usava. Tá? É isso. Agora, defendo a biodiversidade da Amazônia, defendo as nossas fronteiras, defendo o nosso pré-sal, o nosso petróleo, a nossa produção, aí, ó, beleza, aí estamos juntos. Agora, vamos defender uma intervenção na saúde? Vamos defender esses protocolos malucos na saúde? Vamos defender a falta de capacidade de um governo de lidar com a pandemia num momento histórico crucial e vão querer dizer que não tem compromisso com o genocídio que está acontecendo? Tem sim. Estão se arjojando com o genocida. 75 mil pessoas, bota mais da metade nas costas dessa gente, que iludiu essas outras, como a pesquisa mostrou aqui, que 1/3 do que estão morrendo é gente, homens brancos, né, de classe média, que acreditam no bolsonarismo. 1/3, tá? No Rio Grande do Sul. E eu vi de perto, e dei um exemplo aqui, que é só pensar um pouquinho que já vão achar. Tá lá no Face dele. Matheus Demarco. Hoje, na atual conjuntura política, o posicionamento é de suma importância. O consenso é algo burro e de entreguismo político, que deixa marcas na história política. O PT faz a diferença, sempre se posicionando na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Vide o posicionamento nas votações das reformas destruidoras. Exato. Posicionamento do PT na reforma trabalhista, isso aí, meu comandante. Posicionamento do PT na reforma da Previdência, que é o maior crime da história é a reforma da Previdência. 40 anos de média nas contribuições. Bicho velho, tu vai te aposentar com um salário mínimo que não vai dar para comprar os remédios, cara. Tu apoiou e o Cheirinho foi lá e votou a favor. E aí vem falar em vida. Vem falar em amor. Amor a quem? Ele se aposenta numa boa, né, cara? E não é por aposentadoria especial para deputado. Se aposenta numa boa porque ele vai ter uma média grande. Já está há anos com deputado, vai ter uma média mesmo pelo regime geral, né? E já tem fazenda e etc. Aí tá beleza. Mas 40 anos tu vai fazer média. A pessoa até os 30 anos, Soledade, a média salarial é de 1,5. Nós temos só 6.800 carteiras assinadas. Dá menos do que número de aluno em escola pública, que são 8.600. E aí o PT votou contra, o PT não fez essas reformas aí, o PT manteve o regime geral da Previdência, melhorou, qualificou, diminuiu o amparo social para 65 anos, que era 70 nos governos anteriores, né? Ou seja, distribuiu mais. Fez com que mais pessoas tivessem acesso. Né? Mas tem uma coisa boa, ó, comandante Matheus. 74%, essa mesma pesquisa que eu estou falando, teve aquele dado ali de 33% ainda acharam que o Bozo defende a coisa, mas 74% veem o PT como um governo que apoiou os mais pobres. O problema é que 74% tem uns 20% aí que não concordam em apoiar os mais pobres, que é como a Renata estava falando, às vezes mesmo sendo pobre. É uma coisa, é um sadomasoquismo, é um complexo de puxa-saco de rico que não existe, não tem como a gente entender. Na nossa mente, na nossa ética, na nossa forma de ver as coisas, não tem como entender, só na forma deles de ver as coisas. Né? É uma forma de uma dominação canina, né? De achar que está perto do dono, né? Como se o rico fosse um dono dele, já tá bom. Ganhar um carinho de vez em quando, tá bom. Né? Só por esse lado que é capaz da gente entender isso. Né, Geizinho? Adri Stangler. O Bozo subestima a capacidade das pessoas. Estamos sem governo no pior momento. Exato. Perfeito. Exatamente isso. Maras... eu não sei ler sobre o sobrenome. O que você me diz sobre isolamento, Alisson? Pois é, o problema está no início de tudo isso, né? A gente já sabia o que ia acontecer, o que nós tínhamos que ter feito, que o governo federal deveria ter capitaneado se nós tivéssemos um presidente, ainda que de qualquer matiz ideológico.
dar as condições para o isolamento. Nós demoramos 2 meses para liberar os 600 pila, que já é insuficiente. Nós liberou 1,2 trilhões para os bancos, não liberou nada para as pequenas empresas, que são 98% das empresas do país, que até agora não chegou o dinheiro, e o Guedes disse naquela reunião, não estou preocupado com os pequenos. E eu vou falar alto para esses caras de Soledade entenderem que o Guedes não está preocupado com eles, que tem ali um açouguezinho, um mercadinho, uma lojinha, uma coisa, e a termos de país, tudo que nós temos, menos as grandes, nossa, aqui, tá? São pequenos. São pequenos, vocês são pequenos, botem isso na cabeça de vocês. Não adianta vocês acharem que são ricos, porque a nível nacional vocês não são. Vocês não são o cara da van, não são aquele lá dos cachorro-quente que disse que ia morrer 7 mil pessoas e que isso não tinha problema nenhum. Vocês não são. O do Madeiro, né? Madeiro. Nós nem temos essa marca aqui, tá? Nem chega aqui. Nós é X do Periquito, do Sigmar, nós é outra coisa. Né? O Madeiro lá, que é o Sigmar a nível nacional, tá? Esse aí sim, esse aí o Guedes está preocupado. Agora com nós, não. Com o Sigmar, meu amigo, com o Periquito, meu amigo, com os nossos lancherias, nossos restaurantes, não estão preocupados. Ele disse em alto e bom som para o Brasil inteiro ouvir. Só que tem 25, 30% da população, que é os que têm dinheiro, que parece que não. Que tem dinheiro não. Tem dinheiro nessa proporção, porque dinheiro mesmo só 8% da população nacional tem e não estão nos nossos pequenos municípios, tá? Estão em São Paulo, Rio de Janeiro, e no final da tarde eles podem pegar um helicópterozinho e ir para a Jurerê Internacional. Se tu não tem essa condição, tu é pobre, igual eu, um pouquinho mais, às vezes come melhor que eu, alguma coisinha, mas é isso aí, tá? Rico nesse país, sai de uma cobertura em São Paulo no final da tarde e vai para a Jurerê Internacional tomar um espumante da Serra Gaúcha, que é o melhor que tem no mundo. Veja só. Yuri dos Santos. Ô, meu parente! Como pode alguém defender essa reforma da presidência, sendo funcionário público? Lavagem cerebral? Eu não sei, Yuri, obrigado pela... Eu não sei, eu tenho muita dificuldade. Porque quando nós estamos no governo, que nem nós estamos no Tarso, aí a gente deu aumento e tal, e daí não dava bom igual. E vem o outro e tira e diz que não tem dinheiro, e lá, e daí ficam quietos. E concordam, e eu não sei, é uma vontade de acreditar numa narrativa, né? Talvez o ser humano precise de ter seus ídolos, e aí está escolhendo mal os seus ídolos, né? Os seus representantes. Eu acho que a gente tem que ter referências na vida e na política, né? Meus amigos. Eu tenho um amigo que, sei lá, que é um profissional da saúde. Quando tem uma dúvida na saúde, eu me referencio nele, né? Quando eu tenho um amigo que tem sensibilidade, sei lá, né? E na política não é muito diferente, né? Só que a gente, infelizmente, está tendo referências nas pessoas erradas, nas lideranças erradas. Referência, né? Pertencimento e equilíbrio. Exato. Ó, Geizinha. Curte e compartilha, abençoado, para ir mais longe essa mensagem nossa, tá? Bianca Spinelli. A questão maior do PT é dar oportunidades para diminuir as injustiças sociais, igualar as classes, e não assistencialismo por si só, que não resolve as diferenças. Exato. É a questão do desenvolvimento social, de criar as oportunidades. As pessoas têm que ter esse direito. E quando criadas as oportunidades, as pessoas se desenvolvem. E por isso é importante o renda mínima. Lembra que a direita dizia que o Bolsa Família criava vagabundo? Pois agora, na pandemia, nós provamos que as pessoas que ganham Bolsa Família estão trabalhando. O Bolsa Família complementa a renda. Porque as pessoas tiveram que sair trabalhar igual mesmo ganhando Bolsa Família. Sabe por quê? Porque não se vive com o Bolsa Família, nunca se viveu com o Bolsa Família. Bolsa Família complementa a renda. Né? E complementava a renda de muito mais famílias quando estávamos no governo, porque eles cortaram de milhões de 2016 para cá. Né? E isso garante o quê? Saúde. Porque garante capacidade nutricional para as famílias, para se alimentar melhor, viver com mais segurança, de saber, vai ter esse dinheirinho aqui, dá para mim ir mais longe. Por isso que hoje se discute no mundo uma renda mínima mundial. Tá? Porque hoje ainda, apesar de tudo, esses 600 pila está fazendo uma baita diferença. E agora o Bolso não quis ampliar, né? Nós queríamos ampliar, e ele queria 200 pila, né? E nós fomos lá, toda a oposição junto, e garantimos 600. E está sendo importantíssimo, sobretudo nos pequenos municípios. Senão nossos pequenos comércios que estavam quebrados. Né? E não precisa fazer campanha para esse pessoal dos 600 pila gastar aqui. Para os que merecem mesmo. Porque eles vão pegar o dinheirinho e vão ir reto no mercado comprar boia.
Vão ir reto, é ali que vão ir. Agora, aqueles que não merecem, que se, né, daí que eles podem ir para Passo Fundo gastar em alguma outra coisa. Tá? A Adri Stangler. Um país com mais de 2 milhões de infectados e sem ministro da saúde. É um horror isso. Realmente é um horror. Nós estamos vendo o horror. Né? Tá, gente? É isso? Mais algum, Luizinho? A Bianca. Falando em Havan. Grande Bianca, tá? Falando em Havan, Firme. onde está o velho da Havan? Pois é que andaram, parece que ele andou tendo problema ali, né, com a polícia, né? Parece que andaram pegando ali, ele envolvido numa sonegação. Aquele cara da Ricardo Eletro, que pagava campanhas contra a corrupção também, parece que estava ilhado. Amigão do Luciano Amigo Huck. do Luciano Huck. Aliás, ser amigo do Luciano Huck tá ruim, né, cara? Tá ruim. Ele era amigo do Aécio, né? Depois ele era amigo do Ricardo Eletro, ele é amigo do velho da Van. Só tá onde tem ladruagem. É uma coisa, assim, incrível, né? Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos e de todas. Curte, compartilha e seguimos em frente na boa luta pelo desenvolvimento humano, social, para nós construir, retomar esse país, né, para o povo ser protagonista. Vamos retomar todos esses temas da saúde pública, da educação pública, né, da dignidade humana. No município, no nosso bairro, na nossa comunidade, no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado, curte, compartilha. Até quinta que vem. Um grande abraço.